tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs. E hoje a nossa aula vai ser sobre medidores elétricos. Então, não sai daí que a aula vai ser top! Isto é um aparelho de medida, moçada. Isto aqui, também conhecido como multímetro. Olha só, ele tem dois fiozinhos aqui, onde você vai ligar no seu circuito e você vai fazer as medidas. E aqui você tem um botãozinho, olha só, eu vou colocar aqui próximo, você gira o botãozinho, ele acende, olha que alegria. E tem várias posições para você colocar este botãozinho aqui. E cada posição é para medir alguma coisa. Este aparelhinho, que eu vou desligá-lo aqui, ó. Este, que eu não desliguei, agora eu desliguei. Este aparelhinho é conhecido como galvanômetro. E, logicamente, nós vamos estudar a princípio o quê, professor? Eu gaguejei. Nós... Nós vamos estudar os aparelhos de medida chamados de ideais, aqueles que nós vamos fazê-lo funcionar da melhor maneira possível sem que ele consuma a energia do seu circuito elétrico, porque um aparelho de medida ele serve para medir, não para interferir no seu circuito elétrico. Beleza? Então, moçada, o galvanômetro, eu vou soltar o meu aqui, que eu tenho aqui na minha casa, eu vou soltá-lo aqui do ladinho, e o galvanômetro, a princípio, ele vai servir como um aparelho base. Como assim, professor, aparelho base? Que vai ser através deste galvanômetro, esse vai ser o nosso aparelho base, que nós vamos construir os nossos dois aparelhos de medidas que nós vamos estudar hoje, que é ou o voltímetro ou o amperímetro, beleza? O galvanômetro, este aparelho base, ele também serve para medir pequenas correntes elétricas. Então, moçada, nós podemos utilizar este galvanômetro para medir pequenas correntes elétricas. E como em física, de maneira geral, nós não precisamos desenhar nada, né? Nós temos que saber representar. Então, eu vou representar aqui, moçada, a representação deste galvanômetro vai ser exatamente desta maneira aqui. Este vai ser a representação do nosso galvanômetro, que é a partir de um galvanômetro que nós vamos construir o voltímetro, que eu acho que você sabe para que serve o voltímetro. Voltímetro, para medir os volts, ou seja, para que a gente possa medir a DDP de um circuito, a voltagem e a tensão. E também é através do meu galvanômetro que nós vamos construir o meu amperímetro. Para que serve o amperímetro? Amperímetro, amperes, para medir o quê? A corrente elétrica do seu circuito. Você fala assim, professor, mas espera lá, o voltímetro não é uma coisa, o amperímetro não é outra? É, o voltímetro para medir voltagem. O amperímetro é para medir corrente elétrica. Não são coisas diferentes? São. Mas por que nós utilizamos o mesmo aparelho base para construir coisas diferentes? É aí que tá. Vou pegar novamente aqui o meu galvanômetro e, consequentemente, aqui dentro, que é o meu aparelho base, nós temos o galvanômetro. Eu mudo esse galvanômetro, ou seja, eu mudo a sua função mudando esta chavinha de posição. Quando você muda a chavinha de posição, você está mudando aqui dentro, convenientemente, uma resistência elétrica e faz com que ele se transforme, ora em voltímetro e ora em amperímetro. Beleza? Então, vamos lá analisar como que isto vai funcionar. Bora lá, gente! Então, primeiramente, nós vamos construir o nosso amperímetro. Professor, o que é o amperímetro? O amperímetro é um aparelho que serve para você medir os amperes, ou seja, para você aferir a corrente elétrica que passa pelo seu circuito, por uma malha, por um ramo do seu circuito. Mas lembre-se, como que nós vamos construir o nosso amperímetro? Quem que é o nosso aparelho base mesmo?
Ah, professor, eu sei, o nosso aparelho base é o galvanômetro. Então, olha só, primeiramente eu vou pegar o meu galvanômetro. Lembre-se, a representação do seu galvanômetro é assim. Este é o meu aparelho base, que é aquilo que eu mostrei para vocês que eu tenho aqui na minha casa. E para eu transformar esse galvanômetro em um amperímetro, é bem fácil. Eu vou pegar e vou ligar uma resistência em paralelo com este galvanômetro. E quando eu ligo uma resistência em paralelo, e esta resistência, ela tem um valor muito, muito, muito pequeno para que tenhamos um amperímetro ideal, esta resistência, olha só aqui, ela vai tender para zero. Quanto menor o valor da resistência, melhor é o seu amperímetro. Professor, mas uma resistência a zero, então quer dizer que não tem resistência, como se fosse só um fio que conduz muito bem a corrente elétrica. Exatamente, porque vocês vão perceber na sequência que a função do meu amperímetro, assim como do meu voltímetro, a função de um aparelho de medida é medir, não interferir no seu circuito. Então, se você pegar um galvanômetro e ligar a este galvanômetro uma resistência em paralelo a ele, essa resistência tendendo a zero, ou a resistência tendo um valor muito pequeno, o valor dessa resistência tem que ser um valor muito menor do que as resistências do circuito que você está medindo. Aí você tem um amperímetro. Então, eu vou pegar o meu aqui novamente, quer dizer o seguinte, esse é o meu galvanômetro. Quando eu pego aqui do lado, ó, você tem um azinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas quando eu pego esse botão e giro ele, porque aqui é o galvanômetro, quando eu giro este botão até a posição A, lá nessas posições A, quer dizer que a hora que eu girei o botão, lá dentro deste meu aparelho, ele colocou uma resistência em paralelo com isso daqui. E isso daqui se transformou em um amperímetro. Então, quer dizer que, olha que bacana, isto aqui será o nosso amperímetro. E o amperímetro nós vamos representar, claro, pela letra A. Então, consequentemente, isto será o seu amperímetro. Você sabe que aqui dentro, o que você tem? Dentro do amperímetro, então, você tem um galvanômetro com uma resistência em paralelo. Porém, algo bem importante que você vai anotar, e nós já vamos voltar nisso, é quanto à ligação. Olha só, o amperímetro só pode ser ligado em série no seu circuito. Como assim, professor? Eu já vou desenhar o circuito e nós vamos ligar esse aparelho de medida que é o amperímetro. Não esqueça, o que tem dentro do seu amperímetro? Um galvanômetro com uma resistência em paralelo, e essa resistência tendendo a zero. Um galvanômetro com uma resistência em paralelo tendendo a zero passa a ser um amperímetro. Mas o amperímetro só pode ser ligado em série no seu circuito. Top? Agora, qual o outro aparelho de medida? Bora lá para o outro aparelhinho de medida a partir do nosso galvanômetro. Próximo aparelho. O nosso próximo aparelho de medida é o voltímetro. Professor, para que serve o voltímetro? Para medir a DDP, a tensão, ou seja, para medir os volts que vai estar lá no seu circuito ou especificamente em cima de algum dispositivo do seu circuito. Lembre-se, bom, só assim, professor, então agora nós vamos construir um voltímetro? Sim, meu amigo, vamos! E como que a gente faz para construir o voltímetro? É simples. Lembre-se, primeiro, vou pegar quem? Um galvanômetro, que é o nosso aparelho base. Então eu vou pegar aqui o galvanômetro, que é o aparelho base, que é aquilo que eu mostrei para vocês que eu tenho aqui na minha casa. Este é o meu galvanômetro. Mas só o galvanômetro não é o voltímetro. Eu quero transformar esse galvanômetro em um voltímetro. Então é fácil, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse galvanômetro e vou ligar a ele uma resistência em série. Quando eu ligo esta resistência em série com o meu galvanômetro, este galvanômetro passa a ser um voltímetro. E esta resistência, de preferência, ela tem que ter um valor bem alto, de preferência tendendo ao infinito.
infinito. Professor, o que seria uma resistência tendendo ao infinito? Uma resistência com um valor muito, mas muito mais alto do que os valores das resistências que tem no seu circuito. Justamente porque eu não quero que a corrente passe por aqui. Porque o aparelho de medida, como nós já vimos, ele serve para medir, não para interferir no seu circuito. Belezinha? Então, moçada, esta resistência, tendo um valor muito alto ligado em série com o seu galvanômetro, quer dizer que este galvanômetro, olha só que bacana, ele passou a ser um voltímetro. E lógico, o voltímetro nós vamos representar pela letra V. Então, o que você não pode esquecer? Que dentro do seu voltímetro, o que tem? Ah, professor, dentro do voltímetro tem um galvanômetro com uma resistência em série. E esta resistência em série tem que ter um valor bem alto, de preferência tendendo para o infinito, que é o caso do voltímetro ideal. E o mais importante que você não pode esquecer, que o seu voltímetro só pode ser ligado em paralelo no seu circuito. Ou seja, eu vou querer medir a DDP de uma pilha, você tem que ligar o seu voltímetro paralelo a essa pilha. Ah, professor, eu quero medir a DDP de uma resistência específica. Então você vai ter que pegar o teu voltímetro e ligar em paralelo com esta resistência específica, ok? Então não esqueça. Um voltímetro é um galvanômetro com uma resistência ligada em série. Essa resistência, de preferência, tendendo ao infinito. Mas o voltímetro só pode ser ligado em paralelo com o seu circuito. Professor, então como que eu vou fazer essa ligação? Então bora lá para analisarmos as ligações de um amperímetro e do voltímetro. Vai lá. Então imagine que nós temos um circuitinho elétrico, onde você tem uma DDP, eu coloquei aqui resistor 1, resistor 2, que estão em série, e o resistor 3, que está em paralelo com o IU2, ok? E nós temos aparelhos de medida. Nós temos um amperímetro aqui, e nós temos um voltímetro aqui, correto? Imagine que eu tenho vários desses aparelhos, e eu quero ligar esses aparelhos no meu circuitinho elétrico. Primeiro, fala assim, professor, vamos ligar o amperímetro. O amperímetro só pode ser ligado em série, e amperímetro é medir a corrente. Então, o primeiro passo eu quero que você entenda, e melhor, lembre algumas situações. Ah, professor, eu não lembro a respeito de circuitos elétricos. Então é bem fácil, sabe o que você faz? Vai na playlist de física, vai na playlist de eletricidade e procura aula sobre circuitos elétricos e você vai lembrar sobre corrente elétrica. E também aula sobre geradores, para você saber o sentido da corrente elétrica. Mas eu posso falar já para vocês, eu sei que o sentido convencional da corrente elétrica, ela sai do polo positivo, que é o pauzinho maior da minha pilha, da minha bateria, vai sair daqui uma corrente elétrica I. Essa corrente vai vir, ela vai subir essa corrente, que eu vou chamar de corrente total, e ela vai chegar nesse ponto que é o nó do meu circuito. Lembre-se que quando a corrente chega no nó, ela divide. Parte desta corrente vai subir lá para o meu resistor 3, então eu chamo essa corrente de 3, e parte dessa corrente vai vir por aqui, que vai passar pelo resistor 1 e 2. Então eu vou chamar essa corrente de 1 e 2, que vai ser a corrente que vai passar pelos meus resistores 1 e 2. Aí eu pergunto para vocês, você quer saber a corrente que passa? Quero, então eu vou ligar meu amperímetro. Mas espera lá, qual corrente você quer saber? Você quer saber a corrente total? Você quer saber a corrente que passa por esses dois resistores? Ou você quer saber a corrente que passa lá por cima? Você vai falar, professor, eu quero saber todas. Então, primeiro, quer saber a corrente total? Você vai ter que abrir o teu circuito aqui, ou aqui, tanto faz, porque não esqueça que a corrente 3, ela vai passar por aqui, isso tudo é a corrente 3, vai descer por aqui, tudo a corrente 3, e quando chega no nó, a corrente 2 que vai ter passado, 1 e 2 que vai ter passado por esses dois resistores, elas vão se encontrar novamente, e aqui, nesse ponto, volta a passar a corrente total. Então, se quer saber a corrente total, você tem que abrir o seu circuito ou aqui. Vou abrir aqui para ficar no visual mais fácil. Eu abro o meu circuito aqui e é aqui que eu vou ligar em série, olha só,
o meu amperímetro. Então, abri o meu circuito e esse amperímetro vai medir a corrente total do seu circuito. Ah, professor, eu quero saber a corrente que passa pelo 1 e pelo 2, que é a mesma porque eles estão em série. Então, você abre aqui no meio e liga aqui o seu amperímetro. Ou aqui, tanto faz. Ah, professor, eu quero saber que passa pelo 3. Você abre aqui ou abre aqui. Eu vou abrir aqui o meu circuito e, consequentemente, eu vou colocar aqui o meu amperímetro. E, nesse caso, eu estou medindo a corrente total, a corrente que passa pelo resistor 1 e pelo resistor 2 e a corrente que passa pelo resistor 3. Ok? Estamos entendidos? Então, percebam que esse amperímetro só pode ser ligado em série. Aí você vai falar assim, professor, e se por um acaso eu ligar o meu amperímetro em paralelo com a minha resistência elétrica? Por engano, eu liguei em paralelo. Não esqueça que dentro do seu amperímetro tem uma resistência que tende para zero. Lembram disso? Dentro do amperímetro você tem um galvanômetro. E aí, este galvanômetro, você tem uma resistência que tende a zero ligado a ele. Então, quer dizer que aqui dentro do amperímetro tem uma resistência que vale zero. Se você ligar o seu amperímetro em paralelo com o seu resistor, sabe o que acontece? Esse resistor entra em curto, ele deixa de funcionar, porque aí toda a corrente elétrica vai passar pelo seu amperímetro, vai desviar a resistência e vai fazer com que ela desligue. Então, se aqui for uma lâmpada e eu ligar meu amperímetro em paralelo, a lâmpada simplesmente apaga, porque toda a corrente vai passar pelo amperímetro. Estamos entendidos a situação? Agora, se eu quero medir a DDP, a voltagem, como nós tínhamos visto, o meu voltímetro só pode ser ligado em paralelo. Aí você escolhe. Ah, professor, eu não sei essa pilha aqui, uma bateria, quantos volts é a bateria? Você vem aqui, ó, e você vai ligar o seu voltímetro em paralelo sobre a bateria. Ou seja, ligou o seu voltímetro em cima da bateria, você está calculando a DDP da bateria. Tem que ser ligado em paralelo. Ah, professor, eu quero saber qual é a voltagem que está ligado a este resistor 3. Então, você vai pegar aqui o seu voltímetro e vai ligar em paralelo sobre o meu resistor 3. E assim sucessivamente. Ah, eu quero saber a voltagem do resistor 1. Então, você vai vir aqui e vai ligar em paralelo o meu voltímetro com a resistência 1. E se quiser no 2, a mesma coisa. Estamos entendidos a situação? Bacana, né, moçada? Ah, professor, e se por um acaso eu errar e ligar o meu voltímetro em série? Moçada, lembre-se que dentro do voltímetro tem uma resistência que tende para o infinito. Se você ligar o seu voltímetro em paralelo, a corrente elétrica não vai conseguir passar, porque dentro do seu voltímetro tem uma resistência que tende para o infinito. Estamos entendidos? Compreendemos essa parte, moçada? Extremamente importante, nós vamos utilizar isso na sequência do nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, porque foi de coração para vocês. E não se esqueça, não feche o vídeo ainda. Calma, não tenha pressa, cara. Vai aqui, ó, se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilhe com a galera e também ajude a gente, moçada. Vai lá no Instagram e siga o nosso Instagram, o nosso perfil do Instagram. Qual o perfil, professor? Aquele que você já conhece, que agora você vai falar comigo. Qual, professor? Aquele na estrada com os profs, moçada. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau.